E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui tá falando Gustavo, GSS Games, na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje, 15ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC, pra trazer pra vocês, galera, o nosso vídeo sobre análise dos confrontos. Vídeo de hoje eu vou dizer pra vocês quais confrontos tem mais chance de o time conseguir sair sem o gol, ou seja, boa pra você colocar defensores, porque tem perspectiva boa de conseguir o SG, quais confrontos você pode colocar atacantes e meio campo, porque tem perspectiva muito boa de gols, ou seja, os atacantes imitarem, e quais confrontos você deveria evitar, porque ou são entre times muito próximos, ou são clássicos, sempre lembrando que se você tiver muito confiança em um jogador específico, mesmo que seja um jogo difícil, você pode colocar sem nenhum problema, porque esse jogador pode ser uma boa aposta e às vezes em jogos difíceis uma aposta bem colocada pontua muito alto. Além disso, galera, se você já estiver vendo esse vídeo na terça ou na quarta, lembrando que esse vídeo ainda não é de escalação, é só das análises, na descrição do vídeo vai ter os nossos links para o nosso time principal e para o nosso time valorização. Tranquilo, mas assiste esse vídeo também porque ajuda muito a você entender quais jogos você pode apostar mais. Tranquilo? Além disso, galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade. E no vídeo de hoje a gente também vai falar da nossa 14ª rodada. Tranquilo? Então foi isso, galera. Sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Agora o bicho vai pegar! Vai pegar você! Tá de bobeira! Voltando aqui, galera, inicialmente nós vamos falar da nossa 14ª rodada. Antes de falar da análise dos confrontos da 15ª, vamos falar um pouquinho dessa 14ª rodada, que foi uma rodada, galera, meio estranha. Eu vou explicar por quê. Não foi uma rodada ruim, porém longe de ter sido uma rodada muito boa. Vou dizer por que não foi uma rodada ruim. Se a gente vê os jogadores que até o momento mais pontuaram, lembrando que eu estou fazendo um vídeo antes do jogo do Botafogo e do Sport, tanto que da minha pontuação momentânea está 40, não é uma pontuação muito boa, na verdade é uma pontuação fraca, mas ainda falta, o Jefferson pode fazer eu aumentar muito, pode ser que não suba tanto, porém temos que ainda aguardar o jogo do Botafogo. Até o momento, galera, os 5 maiores pontuadores, que é Richarlison, René Júnior, Lucas Barros, Jô e Dudu, eram opções totalmente válidas. Não foi um mito nada fora de série. O Dudu era um ótimo para valorização. Palmeiras era favorito, fez 2 gols. Jô também estava entre os atacantes mais escalados, fez gol. Lucas Barros também era uma belíssima opção. Muita gente foi com o Luan, mas quem não tinha tantas cartoletas colocou o Barros, se deu até melhor. René Júnior, muita gente estava perguntando entre ele e o Regis. Ele acabou pontuando muito bem também. E o Richarlison também era uma bela opção. Ou seja, vamos dizer assim, que não eram opções muito ruins. Porém, o grande problema foi que os times favoritos, como Corinthians, sofreu gol. Palmeiras levou gol, Grêmio sofreu gol, ou seja, muitos defensores de quase todos os times perderam o SG. Regis, que estava sendo muito escalado, não foi muito bem. Acabou que o Thiago, o Casares, mesmo dando assistência, não conseguiu boa pontuação. O Luan, que também estava entre os atacantes mais escalados, não fez alta pontuação. Em compensação, o Jô, que estava entre os mais escalados, pontuou 19.20. O Guerra pontuou 8.10 e era entre os mais escalados, ou seja, foi uma rodada meio termo, assim, entre grandes mitagens e péssimas pontuações. Dos piores pontuadores, o Fernando Praz, entre as grandes opções, foi muito mal na sua partida. Deixa eu ver mais quem era muito escalado e acabou não indo também tão bem. Muita gente quis ir de Jusilei, o Fagner foi muito escalado, o Petros também, o Regis também não foi muito bem. Ou seja, foi uma rodada onde Jô, Guerra salvaram muita gente, o Dudu salvou muita gente, mas o Luan comprometeu, Thiago Neves comprometeu, Casares, o Mina, o próprio Jeromel e o Balbuena não pontuaram tão bem, não negativaram, mas também não foram nada bem. A nossa pontuação até o momento está 40.03, sempre lembrando que ainda está faltando o Nego Jeff, torcendo para que ele faça que nem o goleiro do Avaí, que pontou 33, aí 70 já começa a ser uma pontuação legalzinha. Porém, a tendência natural é ficar entre 40 e muito, ou no máximo 50, quem sabe uns 60 se ele for extremamente bem. Tranquilo? Então, galera, rodada razoável, né? Vamos levantar a cabeça e ir para essa 15ª tentar mitar com maior tranquilidade. Lembrando que o Corinthians empatou o seu último jogo, o Grêmio veio de vitória, o que ajudou muito o tricolor gaúcho, que se aproximou um pouco mais do Corinthians. Vou até atualizar que essa tabela aqui do Globo Esporte momentaneamente não está certa. Diz que o último jogo do Corinthians foi uma vitória, quando
realmente ele só empatou. Agora sim, tá atualizado. O Grêmio ficou agora a 8 pontos do Corinthians, que ainda é muito ponto. Tranquilo? Porém, vamos lá. Primeiro jogo que nós vamos analisar é Santos e Chapecoense, galera. Jogo interessante. Do meu ponto de vista, um dos melhores da rodada. O Santos, que está agora em terceiro lugar, depois de o Flamengo ter só empatado também o seu jogo. Claro que era um jogo pesado contra o Cruzeiro, mas o Flamengo só empatou, assim como o Santos também. Pegando a Chapecoense, que apesar de ter vindo de uma vitória contra o São Paulo em casa, fez ela respirar um pouquinho mais, porém está um time ainda muito fraco. Eu acho que ela ganhou do São Paulo muito mais por incompetência do próprio São Paulo do que necessariamente pelo grande desempenho da Chapecoense, que nos últimos 8, 9 jogos vem mostrando um desempenho muito fraco. Vejo o Santos extremamente favorito, tanto em opções de ataque como em opções de defesa. Depois temos Vitória e Grêmio, jogo no Barradão. Aqui é um jogo onde eu vejo favoritismo do Grêmio, apesar de o Vitória mostrar um desempenho no Barradão especificamente até razoável. Eu vejo o Grêmio jogando futebol muito acima da média mesmo, perspectiva grande de vitória, algumas opções são extremamente válidas, principalmente pelo lado gremista. Acredito que até os defensores do Grêmio não sejam opções falhas nessa rodada, são até muito válidas apesar de o jogo ser fora de casa. Depois temos Ponte Preta e Coritiba no Moisés Lucarelli. Aqui eu vejo um leve favoritismo da Macaca Coxa, que vem de derrota nessa última rodada para o Fluminense, e a Ponte Preta conseguiu perder o seu jogo, né? A Ponte Preta acabou sendo derrotado pelo Grêmio, começou até ganhando o jogo por causa de um gol contra do Rafael Thierry, porém depois sofreu 3 gols, um placar até normal. Você perder na arena do Grêmio não é nenhum absurdo, porém eu acredito que jogando o Moisés Lucarelli contra um adversário direto daquela parte da tabela, a Ponte Preta pressionadíssima porque está na boca da zona do rebaixamento, vai ter que vencer o Coxa Branca. Então vejo um leve favoritismo para o time da Ponte Preta. Depois, galera, temos aqui Avaí, o time das zebras, pegando o Corinthians. A maioria das zebras que o Avaí fez foi fora de casa, galera. Lembremos isso, tanto a contra o Botafogo como a contra o Grêmio, ele fez na casa do adversário. Vai pegar o Corinthians, que é o líder da competição. É um jogo, galera, razoável. Eu diria que o Corinthians é favorito, tanto para atacantes como para defensores, pela retrospectiva do Corinthians. Não é menosprezando o Avaí, porém, apesar de estar conseguindo os resultados razoáveis, se a gente for pegar as últimas 5 rodadas, são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É uma campanha de quem está querendo subir um pouquinho na tabela e fugir do rebaixamento. Porém, eu vejo o Corinthians muito favorito. Não colocaria tantos atacantes corintianos. Quem sabe você colocar os meio-campistas ou no máximo um lateral, Guilherme Arana, que vai voltar, pode ser uma opção válida. Porém, basicamente isso, não vejo também como um jogo onde o Corinthians vai golear ou fazer uma quantidade gigantesca de gols que vale a pena você escalar, tipo o Jô, por exemplo. Descendo aqui, galera, agora vamos para Flamengo e Palmeiras, o grande jogo do meu ponto de vista da rodada. Flamengo que tropeçou nos últimos jogos, claro, 2 confrontos extremamente difíceis, primeiro pegando um Grêmio, depois pegando o Cruzeiro. Eu vejo uma perspectiva pegando o Palmeiras, que é quinto colocado, lembrando que o vencedor desse jogo, se o Palmeiras vencer, ele vai passar o Flamengo em pontuação e automaticamente entrar no G4, que dá aquela vaga direta para a Libertadores. Eu vejo o Flamengo como um leve favorito para esse confronto, principalmente pelo futebol que ele mostra quando joga na sua casa. Até quando perdeu para o Grêmio, conseguiu impor um futebol um pouco melhor que o do Grêmio, que é difícil porque o Grêmio joga muito bem. Porém, o Grêmio mostrou que tem ter sabedoria. Não adianta você querer ir jogar contra o Flamengo na nova casa dele, tentando pressionar o tempo todo, que não vai dar certo. Então, eu diria que o Flamengo é leve favorito, principalmente aquelas opções mais consistentes, de média alta, são ótimas para esse jogo. Claro que você não deveria colocar defensores do Flamengo, porque eu acredito que a chance de perder um SG também é relativamente grande contra o Palmeiras, que vem de uma vitória apertada, um 4-2, um jogo meio esquisito, onde até o Palmeiras teve em certo momento uma dificuldade jogando contra o Vitória. E depois, galera, seguindo aqui, ou seja, no máximo colocar os meio-campistas do Flamengo, que eu acho que são boas opções. Depois temos São Paulo e Vasco. Aqui, galera, se a gente fosse pensar de uma maneira lógica, eu deveria dizer que o São Paulo é favorito por estar jogando no Morumbi e pelo desempenho do Vasco fora de casa não ser tão convincente, apesar de ter melhorado. Eu diria que nesse jogo especificamente, no máximo opções
pontuais, porque alguns jogadores do São Paulo vão estar bem desvalorizados, possam ser boas opções. Porém, o São Paulo vem mostrando um desempenho muito pífio mesmo, não consegue bons resultados de jeito maneira, perdeu outro jogo contra a Chapecoense, não ganhou do Atlético Goianiense quando jogou em casa, então fica difícil a gente apostar em muitas peças do São Paulo. Depois temos Atlético Mineiro e Bahia. Aqui é um jogo que eu acho bom, galera, porque para mim são dois times que deixam jogar e sabem jogar. O Atlético Mineiro até o momento 16 gols marcados e 15 gols sofridos. O Bahia 18 gols marcados e 16 gols sofridos. Não tão condizente, porque nessas últimas rodadas eles estão até aumentando um pouco mais esse volume. Eu vejo perspectiva muito grande de gols para os dois lados, ou seja, tanto atacantes do Atlético Mineiro como os meus campistas do Bahia, acredito eu que sejam opções válidas. A defesa do Atlético Mineiro eu ainda vejo como muito desorganizada, fica em linhas quebradas, muitas vezes a marcação do Atlético Mineiro fica um 4-3, aí tem o Fred lá na frente, Robinho quando joga com Casares, raramente algum marca um pouco, no máximo Robinho. É um time ainda meio desorganizado, que tem um ataque muito poderoso, porém o seu setor defensivo ainda carece de muitas, eu não digo nem peças, porque eu acho que até as peças defensivas do Atlético Mineiro não são peças ruins, mas falta entrosamento. Por isso eu acredito que tanto atacantes do Atlético Mineiro como meio-campistas do Bahia, principalmente, são opções extremamente válidas. Depois temos Fluminense e Cruzeiro, galera. Aqui é um confronto interessante. Fluminense que voltou a vencer na competição, uma vitória importantíssima contra o Coritiba fora de casa, para ele continuar naquela esperança de brigar por Libertadores. Eu vejo como um confronto meio equilibrado, tanto pelo lado do Fluminense como do Cruzeiro. Esse é aquele tipo de confronto que eu acho que não tem peças válidas para você colocar, salve uma outra que você tenha muito confiança. O Henrique Dourado até me decepcionou nesse último jogo, porque ficou lesionado e não foi pro jogo. Depois temos Sport e Atlético Goianiense. Jogo vai ser na Ilha do Retiro. Aqui, galera, é favoritismo do Sport total. Eu nem sei ainda quanto é que foi o jogo entre Sport e Botafogo, porém, independente desse resultado, o Sport vem mostrando uma subida gigantesca na competição. Os últimos 5 jogos são, dos últimos 4 jogos, são 4 vitórias consecutivas. É um time que está muito bem na competição, pegando o Atlético Goianiense, que está se mostrando como o time mais frágil do Campeonato Brasileiro disparado, tanto que tem somente 8 pontos, 12 atrás do Vitória, que é o vice-lanterna, ou seja, mais de uma rodada de diferença para o vice-lanterna. Não vejo um outro resultado que não vitória do Sport, ou seja, atacantes e meio-campistas do Sport são totalmente opções válidas. E para finalizar, temos Atlético Paranaense e o Botafogo na Arena da Baixada. Aqui, galera, é um confronto que eu também acho meio equilibrado. O Atlético Paranaense vem um pouco ruim na competição, até contra o Corinthians conseguiu um empate, que foi um grande resultado. Se empatar contra o Corinthians já é difícil fora de casa, pelo amor de Deus, né? Então, grande resultado, vai pegar o Botafogo, que vai ter jogado contra o Sport. Botafogo que está fazendo uma campanha também mediana. O Atlético Paranaense eu vejo nesse jogo como uma... eu não diria que ele é... Na verdade, eu não vejo favorito nesse jogo. Eu até diria que o Atlético Paranaense pode ser um pouco favorito por estar jogando em casa, só que esse fator hoje em dia nem é mais tão relevante para o Atlético Paranaense. Evitaria os jogadores de dois times, salvo se você tiver uma peça muito desvalorizada que você acredita que possa valorizar. Tranquilo? Então foi isso, galera. Esse foi a nossa análise dos confrontos. Se você gostou do vídeo e assistiu até aqui, papou com like, gosto muito de você. Se inscreva no canal também para não perder mais nenhuma novidade. E lembrando para vocês que na descrição do vídeo vai ter os links dos nossos outros vídeos, se eles já tiverem saído. Tranquilo? Então foi isso. Um beijo a todos, rumo à mitagem e valeu!